Já dizia Nelson Rodrigues, de gente burra eu só quero vaias. Mas às vezes é necessário explicitar a ignorância alheia, principalmente dessa feminista que foi lá pra lacrar e gerar entretenimento e ganhar isso aqui, curtidas e likes. Nesse momento aqui, ela ri de mim porque eu falo que uma das minhas inspirações na política é a Princesa Isabel. E a esquerda, que ovacionou o comportamento dela, deveria sentir vergonha porque ela vira e fala assim em um certo momento: você entrou na política por conta de uma rainha? Ou seja, desconhecendo o fato da história do Brasil. E aí depois vem a esquerda falar da síndrome de vira-lata do Brasil, quando os seus porta-vozes desconhecem a nossa origem e a nossa grandiosa origem. Eu já tenho um outro vídeo aqui explicando a importância da Princesa Isabel na abolição da escravatura, como a esquerda abre a boca para falar de dívida histórica, mas a Princesa Isabel tentou pagar ela e a República não deixou. Mas eu não quero esclarecer esse tipo de ignorância da Sardá sobre o desconhecimento da história do Brasil, e sim sobre uma história que ela diz dominar, que é a do sufrágio feminino. Ela diz que a Princesa Isabel não fez nada pelas mulheres, que ela não tem nenhum feito relevante. E a esquerda, ela adora pegar uma narrativa e transformar ela em verdade, né? A Sardá é viciada na Berta Lutz. Não sei se ela sabe que a Berta Lutz, essa feminista ilustríssima que lutou pelo direito ao voto feminino, inaugurou na casa da Princesa Isabel em 1974, em Petrópolis, uma placa que ela ganhou de outras feministas argentinas em homenagem à Princesa Isabel. E toda essa cerimônia aconteceu no translado do corpo de Isabel do centro do Rio para a Catedral de Petrópolis, onde os corpos de Isabel e seu marido estão. Berta Lutz foi convidada pelo herdeiro do trono real, na época, o Pedro de Orleans Bragança. Ela tinha ganhado essa placa das feministas argentinas e ela não vê momento melhor para entregar e inaugurar essa placa. E no seu discurso ela ainda diz, ela destaca a figura de Isabel e ainda fala: demonstração viva da capacidade feminina de exercer o governo. A regência, exercida 2 vezes pela Princesa Isabel, foi uma dádiva da monarquia à mulher. Dádiva essa sumamente preciosa por ter ocorrido numa época em que a mulher não era considerada sequer cidadã. Até Berta Lutz reconhece a importância de Isabel, e a Sardá, que ovaciona Berta Lutz e outras feministas como essa aqui, que era aliciadora de menores, né, que é Simone de Beauvoir, prefere disseminar mentira. Mas continuando aos feitos de Isabel, que se importou com o voto feminino antes da primeira sufragista, foi encontrada uma carta no arquivo de Visconde de Mauá, que posteriormente essa carta foi enviada para o arquivo histórico do Museu Imperial de Petrópolis para ser examinada pela Fátima Argon, que é uma pesquisadora especialista nas cartas da Princesa Isabel, e ela confirma que a carta é da Princesa Isabel. A carta aqui não está em zoom, então vou colocar um trecho da carta em zoom para poder ler para vocês, aonde Isabel mostra a preocupação dela com os escravos recém-libertos e mostra qual é o seu interesse principal do momento, que é o voto feminino. Não sou eu que estou dizendo, foi ela. Eu acho incrível que na carta ela pede para Deus protegê-los dos escravocratas, mas isso é coisa para quem se interessa por história do Brasil. Aqui a gente está focando em mostrar a verdade para Sardá, que, como eu falei, foi lá para lacrar e não para debater. A primeira parte que eu grifei, ela fala de dar terras, além da indenização, aos ex-escravos, para que eles possam produzir, plantar e viver as vendas do sustento da própria terra. Ela até agradece esse Visconde que ia doar bastante coisa e significava 2/3 do total da riqueza dele. Mas isso é para quem se interessa por história do Brasil, coisa que não é o caso da Sardá, que foi lá para lacrar. Então vamos falar de voto feminino, que é o que para ela é o mais importante, a conquista mais wow, blaster, master. Quero agora dedicar-me a libertar as mulheres dos grilhões do captiveiro, português antigo, doméstico. E isto será possível através do sufrágio feminino. Se a mulher pode reinar, também pode votar. Durante a Segunda Internacional Feminista, outras feministas, além da Berta Lutz, fazem homenagens à Princesa Isabel, reconhecendo a sua figura como uma grande governante e principalmente ativista pelos direitos de todas as minorias, não só dos ex-escravos, que ela libertou 700 mil brasileiros, mas também das mulheres. Carta inédita revela planos para indenizar ex-escravos, fazer reforma agrária e criar voto feminino. E o recado que eu deixo aqui no final para as feministas que idolatram, né, a Sardá, seguem o que ela fala, é: parem de se inspirar em Simone de Beauvoir, em abortistas, em libertinagem. Se inspirem na Princesa do Brasil, católica, mãe, exímia governante, redentora e uma mulher forte naquilo que ela acreditava. E para nós, né, antifeministas, que lutamos contra toda essa ideologia e movimento político do feminismo, nós nos inspiramos nas pessoas certas.